Não há crianças difíceis. O difícil é ser criança no mundo de gente cansada, ocupada, sem paciência e com pressa. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Expresso Cash. Começo o programa de hoje agradecendo ao Cicobi Cred Inter, Laboratório São Francisco, Droga Nossa e Serralheria Bom Jesus, nossos parceiros nesta empreitada do Expresso Cash. E o programa de hoje traz uma convidada muito legal, muito bacana, e você vai ficar sabendo quem é daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo comercial. Faça da prevenção a sua grande aliada. Para resultados confiáveis, conte com o Laboratório São Francisco. 25 anos de experiência e tradição. Uma equipe altamente especializada formada por bioquímicos e enfermeiros, que permite ao laboratório atingir a principal meta, sua confiança. Mantenha seus exames em dia. Laboratório São Francisco, em Guaranésia. Fone 35 3555 1186 ou pelo WhatsApp 35 984 27 94 71. A promoção Poupança Premiada do Cicobi tá com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$200 depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Cicobi, faça parte. Expresso Cast. Muito bem, e agora no nosso Expresso Cash é momento daquela entrevista do dia, aquele bate-papo sempre muito legal, muito bacana, com gente que tem o que falar, gente interessante. E a nossa conversa de hoje é com uma psicóloga de Monte Santo de Minas. Eu vou conversar com a Kelly Fernandes. Tudo bem, Kelly? Seja muito bem-vinda ao Expresso Cash. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar participando dessas entrevistas. Eu já acompanho o seu canal e vejo que você traz assim, bastante informação de qualidade. Isso é muito importante. Nos dias atuais é meio raro, né? Qualidade na informação, né, Kelly? Pessoal... Sim, a gente precisa ser muito seletivo. Sim. Porque absorver aquilo que a gente ouve, aquilo quem a gente acompanha, porque são muitas informações e são informações de todo jeito que chegam até nós. Kelly, falando de informação, no mês passado, no mês de setembro, né, a gente teve o mês do Setembro Amarelo, e a gente abordou aqui no programa 2 ou 3 vezes esse assunto, né, do Setembro Amarelo, da importância de se falar em suicídio, e é por esse motivo até que eu convidei você para participar aqui do programa, porque a gente vai ter agora como meta sempre trazer psicólogos, para entender um pouquinho da nossa mente, a mente humana. E você, agora falando dessa questão de informação de qualidade, eu acho que na própria questão do suicídio, a gente tem muita informação errada, né, Kelly? Tem muita má informação, né? Sim, a mídia é muito bom, mas é o que eu falei, a gente precisa ser seletivo. Por quê? Porque a gente mostra na mídia recortes da nossa vida. Ou seja, a gente põe aquilo que a gente quer. E normalmente são sempre episódios de muita felicidade, são sempre episódios de comemoração, ou quando você está maquiado, cabelo arrumado, está tudo muito lindo. Então, assim, hoje aí tem muita blogueira falando de beleza, de corpo perfeito, mas aquilo é um recorte da vida dela. E a gente precisa entender, né, principalmente essa questão do suicídio, que quando a pessoa ela já, né, tem essa ideação suicida ou um parasuicida, que já tentou, então ele, em quase 100% das vezes, ele tem algum transtorno mental. Então a gente precisa ficar muito, muito atento a esse tipo de informação, porque vida perfeita não existe. Corpo perfeito não existe. Gente perfeita não existe. São só recortes que a gente vê na mídia. Aquilo é uma pequena parcela do que a pessoa vive no dia a dia. Uma parcela quase que mínima, né? Minúscula. Mínima, né? De 24 horas por dia, a gente pega segundos, coloca lá no Instagram, usa um filtro bacana e todo mundo vira princesa ou príncipe, né? Exatamente. O que acontece? Normalmente, quando eles vendem um produto, eles sempre buscam alguém que está dentro daquele padrão que eles precisam. Então, se eu vou fazer uma propaganda de uma casca para o meu cabelo, eles vão procurar pessoas que tenham já um cabelo bonito. Só que para ter aquele cabelo bonito, tem todo um processo. Ele não ficou bonito tomando uma pílula de um dia para outro.
É. Kelly, você acha que esse tipo de propaganda, de mídia, acaba influenciando no suicídio mesmo? A pessoa começa a assistir isso, começa a ficar meio depressiva porque ela não consegue atingir aquele padrão de beleza que é exigido, ela acaba muitas vezes indo para esse caminho de chegar ao ponto de suicídio mesmo? Sim, porque o que acontece? A gente tem uma visão, muitas vezes, que a vida da gente está ruim, mas a do outro sempre está boa. Então, mas peraí, o que está de errado comigo? Eu não consigo emagrecer, eu não consigo ser bonita, eu não consigo ganhar dinheiro, porque a gente acompanha aí eu acompanho pelo menos vários blogueiros aí, eles têm a coisa muito fácil. Eles simplesmente vão lá, compram, eles não precisam parcelar, compram, eles não precisam comprar uma coisa em tantas vezes. E na realidade, isso não funciona dessa maneira. Então a pessoa vai vendo isso sempre pro lado negativo. Eu não consigo viver desse jeito, eu não consigo ser bonita assim, eu não consigo ter esse corpo. Então o problema está em mim. Entendi. Então se a pessoa já tem um histórico aí de algum transtorno, que já tem um problema, já tem uma negatividade, acaba se prejudicando ainda mais. Perfeito. Kelly, você falou que acompanha algumas blogueiras aí. Quando você era menina pequenininha, você acompanhava alguma psicóloga? Foi por isso que você acabou seguindo esse caminho aí, da psicologia? Na verdade, não. Porque naquela época falava-se muito pouco, né? Não tem ninguém na família aí, não? Nada, não venho de família de psicólogos, de nada. O interesse surgiu, na verdade, por conta, assim, a gente tinha uma educação muito rígida. E eu sempre acreditei que seria possível corrigir um filho sem bater. E eu venho de uma época que apanhava muito, qualquer coisa a gente já olhava pro pai, conforme a cara que ele fizesse, a gente já tinha tanto medo que a gente não fazia. Então eu comecei a estudar um pouquinho sobre o desenvolvimento humano, algumas maneiras de educar, e eu percebi que isso está muito interligado com a saúde mental. Foi onde eu vi na psicologia uma oportunidade de fazer a diferença. Que bacana, então já é algo de novinha mesmo, né? Apesar que você é nova ainda, mas já desde pequenininha já começava a imaginar esse caminho. Sim, porque meus pais eram muito rígidos, os meus avós eram muito rígidos. Eu lembro que assim, a gente não podia colocar o pé no sofá, por exemplo, que aqui a gente tinha que sentar e ficar que nem um santo. Então eu pensava, gente, mas tem alguma coisa errada, a gente é criança, a gente precisa pular, a gente precisa... ser criança e não ser punido a todo momento. Mas muita gente vai dizer agora, tá? Mas foi graças a essa rigidez dos pais dela que ela se transformou numa grande psicóloga. Se eles não fossem tão rígidos assim, provavelmente ela tinha desencaminhado na vida. Não vai ter esse pessoal? E aí, o que você fala para essas pessoas, Kelly? Mas e as sequelas que isso me trouxe? Porque essa rigidez tem sequelas. Hoje eu tô bem, hoje eu consigo, minha saúde mental tá assim, estável, né? Eu consigo, mas eu já tive problemas, eu já frequentei psicólogos, eu sempre fui uma pessoa muito estressada, sempre fui uma pessoa muito nervosa. Então, funcionou? Digamos que funcionou, só que teve sequelas. Então eu precisei mais tarde ir atrás do prejuízo. E você acabou se especializando nessa área, mais da questão da infância ou não? Isso, eu fiz bastante cursos dentro da área infantil, porque é algo que nem eu falei, eu acredito muito nas crianças, eu me identifico muito. E eu acredito que a criança é a base de tudo. Sim. E está muito interligado com a saúde mental, porque se a gente não ajudar essas crianças no desenvolvimento, no conhecimento das emoções, como que vai ser mais para frente? Será que nós vamos ter bons profissionais lá na frente? Se a gente não começar a estruturar essa criança agora, se eu não der uma base, se eu não der um alicerce para ela, será que eu vou conseguir mais tarde? Porque, assim, naquela época era tudo muito rígido, mas era um esquema bem diferente do que é hoje. Completamente hoje diferente. As coisas... Então, assim, hoje você vê que as coisas, de alguma maneira, elas estão, vamos dizer assim, mais fáceis, mais acessíveis para a gente. Principalmente a informação, que antes era um pouco mais precária. E aí, será que a gente está preparando essas crianças para receber tantas informações? Kelly, eu diria que não, né? A nossa sociedade não está preparando essas crianças de jeito nenhum, né?
Ainda mais agora com essa questão de pandemia, né, Kelly? Essas crianças, se nós adultos já estamos perdidos, imagina essa cabeça dessa criançada. Sim, as crianças, elas ficaram, vamos dizer assim, estagnadas nesse tempo de pandemia. Eu percebo que hoje, nessa volta às aulas, principalmente, as crianças elas estão com muita dificuldade de socialização, que é algo comum. Uma criança, quando ela encontra com outra, é natural que elas se virem ali, elas já viram amigas e vão brincar. As crianças são completamente retraídas, elas não conversam. Então, assim, essa pandemia, esse isolamento prejudicou, assim, muitas crianças. Sem contar na parte de aprendizagem, que, assim, sim, não é a minha área, mas a gente percebe que afetou muito também. Ô, Kelly, mas o que fazer para resolver isso, Kelly? Porque a gente tem essa questão da pandemia, né? As crianças que ficaram realmente em isolamento, né? Obrigatório, longe das escolas, longe dos amigos, sem socializar, né? Geralmente apenas ali com o pai, com a mãe, com os irmãos, quando tem. E agora, como é que vai ser essa volta? Porque, como você disse, a gente tem algumas informações que muitas crianças estão meio arredias para voltar na escola, estão voltando, como você bem disse, quietinhas ali no canto, não conversam, não brincam, né? E muitas escolas até não permitem isso por causa dos protocolos de segurança. O que fazer, então, dona Kelly? Então, a gente podia, por exemplo, na pandemia, o que dificultou muito? Os pais, na maioria das vezes, eles trabalham fora. Então, quando chega, está cansado, tem um monte de coisa para fazer. Então, a gente acabou não dedicando tempo para as nossas crianças. A gente não teve tempo de qualidade para sentar e brincar com essas crianças. E crianças, elas precisam ser incentivadas. A gente precisa facilitar o desenvolvimento delas. Então, o que eu diria agora nessa volta às aulas? Que os pais, eles conversassem com os filhos, que eles falassem dessa dificuldade, que é algo natural, que faz parte da adaptação, que é um período difícil agora, mas que esse período ele vai passar. E o que é muito importante, os pais terem um tempo de qualidade com essas crianças. Isso faz toda a diferença. Porque eu percebo hoje que é o seguinte, a maternidade, ela vem, os pais, eles criam uma perspectiva nos filhos, que eles vão ser bons filhos, educados, que eles são uma gracinha. Só que se a gente não facilitar isso para eles, isso não vai acontecer. Então, na maioria das vezes, depende muito de nós adultos estarmos emocionalmente regulados para conseguir ajudar essa criança. É uma situação difícil, né, Kelly? Porque a gente não tá, né? Os adultos não estão com essa maturidade para educar essas crianças, né? Eu venho de uma geração anterior à sua, e eu me lembro que a gente tinha uma vida também não tão rígida. Meu pai e minha mãe sempre foram bem bacanas, né? Não eram tão rígidos, mas a minha geração eram de pais rígidos. Depois a gente começou a chegar a uma geração que dava tudo para os filhos, né? Porque não tiveram na infância, então queriam substituir isso e davam tudo para os filhos. E agora a gente tem uma outra geração que os pais nem sequer conversam com os filhos, né? O filho fica lá no quarto, no computador, no celular, o pai chega, já toma um banho, já dorme, e não tem diálogo, né? E precisa disso, né, Kelly? Sim, é importantíssimo, porque o que acontece? A criança, ela precisa de um comando firme, um comando curto, mas que tenha uma boa explicação para isso. Por exemplo, eu falo para a criança assim, vai tomar banho. Mas por que é que ela precisa tomar banho? Se ninguém sentar e conversar com ela, ela não vai adivinhar por que a gente precisa tomar banho. Vai para a escola, faz o dever. Mas por que precisa fazer o dever? Então eu vejo que falta muito isso, uma explicação para a criança. Porque eu saio de manhã para trabalhar, por exemplo, por quê? Eu tenho um motivo pelo qual eu trabalho, eu tenho um ideal para isso. Agora os pais muitas vezes eles querem que as crianças simplesmente nascem sabendo o que eles têm que fazer, e não é bem assim que funciona, precisa ser explicado. Então, tem regras na casa? Vamos sentar com essa criança, vamos ajustar essas regras junto com a criança. Porque o que a gente vê? A gente vê muito dois extremos, ou pais muito permissivos, ou pais muito rígidos. Então, a gente precisa encontrar o quê? Um meio termo desses pais. Então, a casa precisa ter regras, a gente precisa seguir algumas regras, mas vamos sentar junto com essa criança, vamos combinar com ela essas regras. Por quê? Depois você vai poder até cobrar.
Então, se você combinou de todos os dias fazer o dever e só depois você vai pegar no celular, por quê? Precisa de uma explicação lógica para a criança, e não só porque eu mando aqui, você precisa fazer e pronto, acabou. Porque a gente não quer que essas crianças cresçam e sejam sempre passivas. A gente precisa de ter crianças que perguntem, que questionem. Sim, sim. Então, se eu imponho uma regra, eu preciso explicar o porquê daquela regra. ExpressoCast. Qualidade é com Serralheria Bom Jesus. Serviços produzidos por profissionais extremamente competentes. Serviços executados com produtos de primeiríssima linha. Projetos, cálculos, execução, montagem, estrutura metálica, portões automáticos, portas, vitrôs, sacadas, grades, escadas caracol e reta. Fale com a Serralheria Bom Jesus. 3555-3629. Na Avenida Deputado Humberto de Almeida, 1186. A promoção Poupança Premiada do Sicoob tá com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$200 depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Sicoob, faça parte. ExpressoCast. Ô Kelly, e que tipo de criança que a gente está educando? Que transtornos essas crianças estão tendo, né, nesse momento? Pós-pandemia, com esse tipo de educação que a gente está tendo hoje em dia, a gente percebe que tem crianças com muitos problemas, né? Tem, infelizmente temos sim, e essa demanda ela aumentou consideravelmente pós-pandemia. Então hoje o que eu percebo? Nesses dois extremos, onde os pais eles são muito rígidos, sempre as crianças são muito retraídas. Elas normalmente não conversam, elas não interagem, elas têm muita dificuldade até de responder um questionamento, elas têm dificuldade de aderir a uma brincadeira. E pais muito permissivos, o que acontece? As crianças se sentem como se pudesse fazer tudo. Está tudo liberado, então eu chego, eu faço, eu mando, eu tomo conta de tudo. E isso, assim, está sendo um agravante. Por quê? Os transtornos mentais, eles não têm uma causa, eles são de causa multifatorial, ou seja, são vários fatores que influenciam para que um transtorno seja desenvolvido. No entanto, o ambiente é um desses fatores. Então, se eu tenho, por exemplo, uma predisposição na minha genética de ter algum transtorno, e o meu ambiente é facilitador para que isso aconteça, já são dois agravantes. Então, eu já tenho uma probabilidade aumentada. Sim. E hoje, na clínica, as maiores demandas são a ansiedade, que aí dentro dessa ansiedade entram as fobias específicas, que são medo. Temos o TDAH e o TOD. Atualmente, hoje, pelo menos para mim, é o que são as maiores demandas. E alguns outros, assim, que não chega a ser um transtorno, mas são problemas comportamentais. Explica pra gente quais são esses transtornos. São de ansiedade. Sim. E dentro de ansiedade, nós temos as fobias específicas, que são os medos. Então, por exemplo, esse medo de voltar para a escola é uma fobia específica. Tem crianças que elas desenvolveram medo, por exemplo, de medo de escuro, é uma outra fobia específica. Né? E temos o TDAH, que é o transtorno de hiperatividade, né? De desatenção e hiperatividade. Então, onde a criança é muito agitada, essa criança não tem parada, ela não consegue focar muito tempo em uma tarefa, ela tem essa dificuldade. E temos o TOD, que é o transtorno opositor desafiante. Que é aquelas crianças que elas têm dificuldade de seguir regras, elas normalmente impõem mais, elas têm uma tendência a ser mais vingativas. Então, assim, esse pós-pandemia agravou ainda mais o surgimento desses transtornos. O Kelly, mas eu fico imaginando que deve ser difícil pro pai, pra mãe, detectar esses sintomas, né? Porque ali no dia a dia é difícil a gente perceber, de repente, meu filho é muito sapeca, muito arteiro, e de repente ele tem um transtorno, né? Pode acontecer. Sim, pode acontecer. Mas aí é na escola que tem que, de repente, a professora ter um olhar mais apurado para chamar os pais e orientar os pais. Olha, seu filho, de repente, tem aí um transtorno. É assim que tem que fazer? Como é que funciona? Para a gente... Sim, acontece muitas vezes dos professores identificar
E também dos pais notarem que, assim, que está muito frequente. Porque o que a gente identifica como transtorno e apenas, vamos dizer assim, uma fase de desenvolvimento, que a gente precisa separar aí. Então, por exemplo, uma criança de 3 anos e meio, é natural que ela faça birra, é natural que ela tenha dificuldade de entender o não. Então, assim, nem tudo é transtorno. A gente precisa entender as fases do desenvolvimento dessa criança. Ah, mas como que eu vou saber que fase que meu filho está? Ou você pode procurar na literatura, ou você procura um profissional da área de infanto-juvenil, né? Pode ser um psicólogo, que ele vai saber te orientar sobre essa fase de desenvolvimento. Aí, o que classifica, então, fases do desenvolvimento de um transtorno? Frequência e intensidade. Então, por exemplo, para eu fazer um diagnóstico de TDAH, a criança ela tem que apresentar essa desatenção, essa hiperatividade em mais de um lugar, precisa causar prejuízo para essa criança, não é de vez em quando. Tá, é frequente, é algo frequente. É frequente, sim. Né? E mesmo que a criança queira, por exemplo, prestar atenção ali na aula, prestar atenção no dever, é algo que ela não consegue. Ela não consegue fazer isso. Ela se distrai muito facilmente. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o TOD, que é o transtorno opositor desafiante, que é quando a criança fica com muita raiva, quando ele é imposto alguma regra para ele, ele discorda daquilo, ele não aceita. Isso não pode ser para um comportamento, isso tem que ser assim, acontecer em várias ocasiões, em vários momentos, e tem uma intensidade forte, onde a gente não consegue, muitas vezes, controlar nem só com terapia, a gente precisa entrar até com um acompanhamento psiquiátrico. Nossa, mas, Kelly, esses transtornos, eles são do mundo atual? Ou eles sempre existiram agora que fomos descobrir isso? Demos nome para isso? Eles já faz um bom tempo, né? Só que a saúde mental é algo que, apesar de hoje estar muito mais desenvolvida, de estar sendo muito mais falado, era algo que ainda é algo que gera muito tabu. Porque eu ir no psicólogo, eu ir no psiquiatra, isso gera, assim, será que eu sou louco? Será que eu tenho um problema? O que será? Então, assim, as pessoas ainda têm essa resistência, mas não é algo de agora. Só que o que acontece? Quando a gente não tem informação, tudo é motivo de falar que esse menino é birrento, esse menino não obedece, esse menino não sei o que acontece com ele, é frescura, é bobeira, não é nada, isso vai passar. Então, por isso que é tão importante o conhecimento, porque quando a gente conhece e sabe que aquilo ali já passou de normal, então eu vou procurar ajuda de quem possa trazer uma solução para nós. Kelly, mas esse ambiente que a gente vive hoje, ele não é mais propenso para que as crianças desenvolvam esses transtornos, diferentemente daquela época que você disse, da minha época, que era umas famílias mais calmas, com pouca... A gente tinha televisão, assistia o Jornal Nacional, assistia o desenho de manhã e só. A gente não tinha mais nada, né? Hoje não, hoje as crianças têm 1 milhão de informações, YouTube, Instagram. Isso também não acaba provocando o surgimento desses transtornos? Ele não provoca, ele pode, assim, vamos dizer que ele pode agravar. Porque o que acontece? Se a criança ela passa muito tempo, por exemplo, no celular, ela está perdendo ali a fase de desenvolvimento dela, que ela poderia estar desenvolvendo um comportamento, desenvolvendo cognitivamente, e ela está ali focada na tela de um celular. Então, ela não tem interação com ninguém, é só aquilo ali, não tem diálogo, ela não sabe resolver problemas. As crianças de hoje, assim, claro que a gente não pode generalizar, vamos pensar que é uma parcela das crianças atuais. Elas têm muita dificuldade em resolução de conflitos. Então, você pede para a criança pegar ali uma folha, se ela não achar a folha, ela não pensa assim, nossa, deixa eu procurar a folha em outro lugar, ou deixa eu ver onde que eu posso encontrar uma folha. Não, ela vai ali, se a folha não está ali, ela vai voltar e vai te falar, olha, não tem folha. Que coisa, hein?
Então a criança acaba ficando muito limitada, mas as telas faz isso com a gente. A gente acabou... Pode falar. E só que é muito importante, a gente não quer, mas é muito importante que a criança se frustre. Porque na vida da gente nem tudo são rosas, a gente tem momentos de dificuldade, nem tudo que a gente quer a gente vai conseguir. E a gente precisa mostrar isso para as crianças. Então, preciso dar um brinquedo para a criança, tá? O que essa criança fez para merecer esse brinquedo? Ela se comportou, ela tem aí um bom desenvolvimento escolar, a habilidade dela tá ok. Vamos incentivar isso na criança. Porque hoje as coisas, de uma maneira geral, são muito fáceis. E eu percebo que, assim, os pais têm muita dificuldade até de cumprir aquilo que promete. Eu vejo muito, assim, até entre família mesmo, a gente vê muito isso. Se você não comer, você não vai assistir celular. Aí a criança não come, passa 15 minutos, ela tá com o celular na mão. Celular na mão, né? Então eu sei que se eu não fizer, eu vou ter do mesmo jeito. Pra que eu vou fazer? Sim. É lamentável, né? É uma geração realmente muito complicada, né? A gente vai aprendendo no dia a dia, né? Kelly, que orientação então que você passaria para os pais, né? Dessas crianças que estão voltando para a escola agora, muitos pais de repente pensando que é birra, né? Como a gente comentou aqui, muitos pais achando que é frescura, isso é frescura. Que orientação que você dá? O que os pais têm que fazer para facilitar, né? Essa volta às aulas aí das crianças? Primeiro, eu diria para os pais acolherem essa criança. Acolhe a queixa dessa criança. O que está acontecendo? Está chorando? O que está acontecendo? Por que você está chorando? O que eu posso te ajudar? Então, oferece ajuda, ouve essa criança, ao invés de falar, isso é birra, isso é aquilo, isso é porque você não fez, e tal. E, ao invés de apontar essa criança, acolha ela, entenda o porquê que ela está sentindo, porque sentimentos, eles são naturais, nós temos emoções naturais. Raiva, medo, ansiedade, tristeza, todas elas são naturais do ser humano. A gente vai sentir em algum momento. Então, eu senti, se eu tô com raiva e quero te bater, eu sei que eu não posso fazer isso. Então, eu tenho que criar mecanismos para saber o que eu faço quando eu sinto essa raiva. E com a criança a mesma coisa. Então, ela tá batendo no coleguinha, vamos desenvolver um mecanismo, vamos desenvolver uma técnica, uma estratégia para essa criança aliviar essa raiva sem bater no colega. Então, assim, acolher essa criança, buscar entender o porquê daquilo, o que ela está sentindo, dar ouvidos para as crianças, isso é muito importante. Quando for dar algum castigo, alguma coisa, ter consequência lógica disso. Por que é que está gerando isso? Causa e consequência. É muito importante a gente mostrar isso para a criança. Então, toda causa tem uma consequência. Eu estou disposto a enfrentar aquela consequência? Então, mostre isso para o seu filho, mostre isso para as crianças. Mas a partir de quantos anos, Kelly, que a gente tem que mostrar isso, que a criança errou naquilo lá, então a gente vai dar essa punição, né? Punição no bom sentido para essa criança. Tem uma idade específica? Desde sempre. Desde sempre você já vai começar fazendo esse trabalho com a criança. O que vai diferenciar? A linguagem. Então, por exemplo, uma criança de 2 anos, você vai usar uma linguagem. Então, uma criança de 4, você vai usar outra. Uma criança de 6, você vai usar outra linguagem. Perfeito. Então, o que vai diferenciar é isso. E hoje a gente tem muito, nas mídias, por exemplo, o YouTube tem muitos vídeos que a gente consegue trechinhos assim de 30 segundos, de 1 minuto, e através daquele trechinho você já consegue mostrar alguma coisa para a criança. Tem brinquedos educativos que a gente já consegue mostrar alguma coisa para a criança. Então, só que tudo isso precisa, assim, de um pouquinho de tempo. A gente precisa ter esse tempo, que é o tempo de qualidade. Sim. Porque se a gente simplesmente tiver sem tempo e der o celular na mão da criança, ele vai fazer o que ele entender. Ele vai fazer aquilo que ele julgar que é certo ou que é errado do jeito dele e pronto. Sem nenhuma orientação, né? Vai fazer. Exatamente. Kelly, olha, queria agradecer muito a tua participação, papo muito gostoso, muito legal, adorei conversar com você. Como eu falei com as outras psicólogas que eu conversei no mês de setembro, logo te chamo de novo, viu? Combinado, fiquei agradecida, que bom poder contribuir, levar informação, que é muito importante.
o pessoal de Guaranésia, né? Eu tenho atendido, tenho feito um trabalho bem bacana aí em Guaranésia também, na área infantil. Então, atualmente eu tenho clínica aqui em Monte Santo e estou atendendo em Guaranésia também, dentro da demanda infantil. Estou fazendo um trabalho bem bacana lá com a Heloísa. Ah, tá. Você atende lá na clínica junto com a Heloísa? Junto com ela. Legal, bacana. Eu conversei com a Heloísa no mês de setembro, foi um papo também muito legal, a gente falou... Eu acompanhei. Questão do Setembro Amarelo, a gente falou. Olha, brigadão, viu? Muito obrigado pela tua participação, viu? Imagina, eu que agradeço, Antônio Cláudio. Um abraço. Outro, até logo. Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular. Vem pra cá, vem pra cá. Vem na Droga Nossa economizar. Vem pra cá. Entregue em sua casa e aceita o seu cartão. Droga Nossa é a melhor opção. Droga Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555-1606. Droga Nossa. Faça da prevenção a sua grande aliada. Para resultados confiáveis, conte com o Laboratório São Francisco. 25 anos de experiência e tradição. Uma equipe altamente especializada formada por bioquímicos e enfermeiros, que permite ao laboratório atingir a principal meta, sua confiança. Mantenha seus exames em dia. Laboratório São Francisco, em Guaranésia. Fone 35 3555 1186 ou pelo WhatsApp 35 984 27 94 71. Expresso Cast. Que papo legal, né? Que papo bacana esse de hoje com a psicóloga Kelly Fernandes. Então, muito obrigado a Kelly mais uma vez pela participação na edição de hoje. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.